Nós vimos aquela questão do signo, do acento circunflexo, que não tem, a carta do Claudel Agida, diz Lacan que é esse o interesse pelo qual ele entrou na peça, resolveu trazer. Claro que existem todos os outros componentes que a gente já conhece. Começando a descrever a primeira peça, o Lotage, ele Lacan, ironiza a caricatura histórico-reacionária que foi feita em torno dessa peça do Claudel. Né? A peça mais ou menos decaiu. Ele não discorda, ele também acha que a colocação, por exemplo, do Pai Supremo é de um certo... é uma certa caricatura da ideia, que essa caricatura pertence tanto à peça quanto à crítica que foi feita na peça. Aí ele pergunta e não responde, tal como Freud a respeito de Édipo, ele pergunta o que nessa peça emociona, o que é, no Otágio, enfim, o que nessa peça ainda emociona, a gente no século XX, ele no século XX, ainda lendo, vendo a peça, ainda tal como Freud a respeito do Édipo. Mas aí ele vai lembrar, não, eu aqui proponho, desculpa, eu não podia lembrar, eu proponho, olha, a gente teria que ver talvez já esse emocionar, tal como aparece lá no esquema do ato, inibição se toma angústia. Né? Como esse emocionar está próximo à inibição e próximo à angústia. Essa seria uma das ideias a respeito do emocionar-se. Sim? Movimento e impedimento. Movimento e impedimento, ele está próximo, está no alto, sobre a angústia, e à direita de inibição. Então seriam as duas referências, vamos dizer assim, né? Mas no nível do impedimento. No nível do impedimento. Está para mais impedimento. Mais impedimento da inibição e menos movimento da angústia. Eu acho, agora que eu saquei, eu acho que é o que a gente estaria falando sobre a torcida há poucos minutos antes. O que é proposto para a torcida é que ela se emocione. Ela fique entre inibição, exatamente, entre inibição e angústia. Inibição, é para isso que ela é torcida, não é para ela fazer nada, não. É só para ficar assistindo. Mas angustiada, não uma angústia insuportável. Suficiente para que haja uma tensão, para que haja uma atenção. Então é mais ou menos isso que o Lacan me parece, está falando sobre a peça. Mas emoção você está localizando? Fala. Depois de inibição e sobre angústia, correto? Não. Está embaixo de inibição. No diagrama que eu confirmei da última vez, inibição em cima. Sim. Embaixo, emoção. Ah, perfeito, tudo bem. Embaixo, comoção. Tá bom, emoção. Então, em vez de ser aqui, é aqui, mas entre inibição e angústia. Então tem muito movimento. Forma. Tem mais movimento que inibição. Mas não tanto quanto a comoção. Não, mas estou falando de emoção. Tudo bem, estou falando de emoção. Eu só localizei na direção do impedimento, está na direção do movimento. De qualquer forma, as duas referências, inibição e angústia, estão mantidas. Tá bom? Diz o Lacan, essa é a minha opinião, dele, que o que emociona nessa peça é a renúncia feita pela Signe. Pelo quê? Signe, a personagem, chama-se Signe. O sacrifício. O sacrifício da Signe. É renúncia. Está falando da... Ela renuncia a várias coisas. Ela renuncia em vários lugares. Ela renuncia, primeiro ela renuncia à promessa que ela fez com quem pensa. Para salvar o Papa. Aí depois ela renuncia a ele, o próprio Cristo.
Então, não, tá. isso é uma só. É uma só. Mas você tem razão, vai. O Lacan vai enumerar isso. São várias renúncias, né? Depois tem uma renúncia que ela renuncia no final, ela renuncia a se arrepender. Ela não se arrepende. É isso mesmo, é disso que o Lacan está falando. Eu vou enumerar. Ele faz uma enumeração das renúncias de sim. Mas é tudo, é isso que você falou e mais algumas coisas. Né? Ela tem que renunciar à manutenção da estirpe familiar. Essa é a primeira coisa que ela tem que renunciar. Tudo bem? Renuncia a manter limpo o seu nome, renuncia a impedir a reagrupação das terras e dos títulos, renuncia a ter filhos com seu primo. Deve juntar-se ao assassino da família. Renunciou àquilo, né? Deve juntar-se, deve ter filhos com ele, o que atrasará a linhagem familiar, deve submeter-se aos inferiores, tais como, né? Que é o autor do livro, deve submeter-se a um deformado físico e moral e deve salvar o Papa. E aí tem. Sobretudo. Mas é que esse salvar o Papa é uma renúncia. Percebe? Imagina, salvar o Pai Supremo, você está renunciando a vê-lo como tal. Tá. Renuncia o lugar do pai. Percebe? Está decaído. O Papa depender dela, né? Não, há toda uma trama que o Claudel pensa que você pode pegar da primeira até a última peça, que tem a ver com isso, sim. Você ter que viver numa época em que você é obrigado a renunciar a ver o representante de Deus, você tem que renunciar de vê-lo como potente. E sim, seria. Qual é a palavra que eu quero? Não seria proverbial, mas aí é metáfora. Tem uma palavra melhor que isso. Ela seria proverbial. Seria a representação, né, dessa renúncia. Alegórica. Alegoria. Ela é a alegoria dessa renúncia. Ela renuncia para que o Papa se mantenha potente. Não. Continue Papa. Isso. Ele, coitadinho, é totalmente impotente. Precisa dela, precisa da renúncia dela para se manter. Não pode coitar. Luiz, ela é o novo mártir cristão. O Papa não é. Sacou? Os mártires cristãos originais, eles seriam acompanhados do seu bispo, não haveria o sacrifício da população e o bispo na dele. Não, que se suporia que em nome de Cristo há uma renúncia, desculpe, não é renúncia, eu quero dizer, há um sacrifício para manter-se o nome do Pai. Aqui o Papa não renuncia, quem renuncia é ela. Ela é a mártir. Não está claro? Não, isso está claro. Fala. E ele continua o Papa. Ele continua o Papa filho. furado, né? Isso aí. Mas o Papa muito furado. Você já lembra- segurando ele. Não, Vocês se lembram de como até foi pensado que a conversa do padre com ela, o padre era uma espécie de psicanalista, e a crítica que foi feita a isso? Porque é o padre que a convence. isso. Ele extrai Isso, dela o isso. desejo de salvar o Papa. Extrai. Que Não, ele convence ela. Ele convence, ele vai extraindo, ele vai extraindo. Extraindo. Vai enfiando. Vai. Vai não. Vai sim. Ele vai seduzir. Vai Seduzir. impondo, gente. O Não, verbo ele vai- impor. Eu acho que é impondo. Que isso? No mínimo. Eu acho também. Não, ele Mas acho que fazia extrai esse desejo. Ah, O que acontece? primeiro que ele diz a ela o tempo todo que ela não deve fazer, que E ela daí? O não. Você não deve fazer isso. Quer dizer, faça. Fazer negativo fica onde? É exatamente o que ela não deve fazer. Não faça isso. Você deve pegar tudo que tem nessa loja. Vai ser muito bom se você pegar tudo que tem nessa loja. Pagar. Eu vou convencer você de
gentilmente a ser proprietária dele. Entendeu? Eu acho que... Eu estou impondo a você. Não, tudo bem, eu acho que tem uma imposição. Cara, se você não fizer isso, a polícia vai bater em você. Se você não tiver esses objetos, a polícia vai bater em você, você não vai conseguir empregos, né? É melhor você pegar, você comprar essas coisas. É mais ou menos o que o padre diz para ela, de outra maneira. Ele está muito mais no lugar de super-herói que de analista. Isso! A menos que o analista seja o... Como é que chama? Não, estamos protestando contra o extrair o desejo. A menos que o analista seja o Recalcate. Máximo Recalcate faria isso. Máximo Recalcate faria isso. É maravilha. Sob o argumento de que todos hoje estão psicotizados. Quem é essa pessoa? Máximo Recalcate. Você precisa ler Máximo Recalcate. Ele não falha no seu. Engraçado, é psicanalista? Sim. Com esse nome Recalcate é ótimo. Nós já usamos isso. Eu quero te ouvir. Se eu ouvir... Você recalcou. Se você ouvir, você recalquei ao máximo. Mas é claro que eu estou reduzindo de uma maneira maldosa o pensamento dele. Ele também não é um idiota de escrever. Mas ele é mais ou menos idiota, ele quase escreve isso mesmo. Eu trago um artigo para você. Ai, que barato. Porque a teoria é baseada dele, né, é baseada na ideia da queda do pai, queda do nome do pai. Isso aí seria generalizado em toda a sociedade. Caiu o caos na sociedade. Psicose. Todos os pacientes hoje, na verdade, são psicóticos, então a ação do analista é como do padre em relação a si. Botar um recalque para funcionar. Não, a ideia é essa, Zé. E aí ele pega o artigo do Desculpa, Lacan. Zé, essa ideia é explicitada. Preliminar, todo O tratamento. analista tem que colocar um recalque no seu paciente porque ele já não tem mais. Isso é explicitado, isso aí na leitura. Fala, vou conseguir me emocionar. Não sei, daqui a 200 anos. Se eu conseguir viver mais de 200, de repente muda tudo. Está entendendo, doutor? Mudam todas as coordenadas, eu começo a perceber outra coisa nele e começo a gostar. Eu não consigo me emocionar com nada. Eu posso fazer um esforço e dizer, tá, aquele esgar dela me diz alguma coisa, para além do desagrado que a peça toda me causa. Aí, de repente, aquele esgar, peraí, tem alguma outra coisa a mais que eu consegui colocar. A segunda peça me fala muito mais. Esqueço. Pondura. A segunda peça me fala muito mais. Aquelas tramas edípicas e os argumentos completamente alucinados, um cinismo absurdo. Essa primeira peça ela é muito crente, ela tem muita crença demais para poder me emocionar. E é altamente bem escrita. Mas... Ok. É safado. Ok. Mas era um sucesso todo de crítica. Ah, não, mas claro que eu fosse. Sim. Eu fiz Então, realmente isso também. já está partindo de uma situação que... O Lacan, isso eu falei. Eu imagino a burguesia francesa, 1919, 1920, indo ao teatro, vendo essa peça e chorando sem parar. Isso eu consigo. Você perguntou o que eu acho. Eu não me emociono, mas eu posso dar, entendi. Aquela burguesia lá, cara, depois de uma guerra em que, morre gente que não acaba mais. Os caras podiam estar negando, achando o general PT maravilhoso, sensacional, mas eles estavam sabendo que houve um massacre horroroso. Os soldados tinham recém-voltado, os relatos que a gente tem do silêncio deles, da incapacidade deles de dizer o que houve, como é que foi. Por mais que eles tenham ganhado aquela guerra, eles deviam estar, estavam também. Em termos de população masculina, a população masculina francesa ficou extremamente reduzida em relação à própria população alemã, masculina alemã. E para eles, essa era a grande comparação. Então, eles deviam estar muito chocados. Aí veio um cara e dizer, olha, a culpa foi dos judeus, a culpa foi da Revolução Francesa.
A culpa é dessa degeneração e mostra como essa degeneração ocorreu, até mesmo por, aspas, bons motivos, né, os bons motivos da aristocracia da burguesia. Eu posso imaginar nego lá chorando, nego emocionado. Tudo bem? Agora, não, eu não acho que a renúncia da sim seja um motivo de emoção. Bom. A renúncia da Cine quase que prepara a Segunda Guerra Mundial, gente, você falou da primeira. A renúncia? Ah, sim, essa. Prepara a Segunda Guerra Mundial, cara. A França renuncia. Como ela renuncia à soberania dela para guardar alguma coisa, né? Que ela guarda a França da Alemanha, que seria pior o massacre se a gente não fizer um acordo com os alemães. Essa desculpa do soldado. De uma certa forma, ela renuncia a alguma coisa ali, sério. Interessante. Para manter alguma coisa ou outra dela. Bom, mas isso é que está no Badiou. É exatamente isso. O Badiou fala isso de outra maneira. De outra maneira. Que esse é o argumento petanista. Eu pensei a partir de como você levantou a Primeira Guerra Mundial, como emocionante, quer dizer, veículo, né, para a passagem dessa peça. Eu estou colocando a peça já como ação, como dissertação dela. Reação. Reação dela. Não dela. Não. A reação da burguesia francesa a essa renúncia. Ok? Como é que é o negócio da reação? Há um argumento petanista quando a França perde a Segunda Guerra. O que é petanista? Petanista. Petan. Há um argumento petanista de que a França foi derrotada devido a essas renúncias. A França foi derrotada porque ela admitiu o socialismo em 1936, na Frente Popular. A França foi derrotada porque os judeus tomaram conta da economia francesa e da economia mundial. A França foi derrotada porque deixou de ser uma França católica, blá blá blá. Etc, etc. Então, exatamente a reação burguesa perante a derrota foi a de retomar, ou propor-se a retomar o que foi renunciado pela Cine. É isso que a Clória está sacando e que o Badiou vai falar, mas sem se referir ao Claudel, ele se refere a essa ideologia petanista, que renuncia, aí sim, uma outra renúncia que ele pretende propõe, né? Renunciar à soberania francesa valia a pena em função de recuperar toda a grande tradição católica, blá blá blá, francesa. Bom, então realmente há alguma... Não havia dúvida, né? Não é a peça não teve tanta importância assim. Mas essas ideias... A peça faz parte de eu estou falando da peça inconsciente, a peça faz parte de um movimento, porque o mundo vai se movendo, né? Produz arte, produz isso, produz aí, ó. Então, vamos voltar para a piada chinesa, vamos voltar, né? Voltar para o texto, né? Não, quando alguém perguntou lá para Mao Tse Tung. foi para o Xu Enlai, porque isso aconteceu mesmo. Perguntaram para o Xu Enlai o que tem. Verídico. Sim. Perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa. Aí, o grande sacana perguntou, foi há quanto tempo? Quando é que foi a Revolução Francesa? Foi há 200 anos. Muito cedo para julgar. Então, é isso. Isso que você está falando. A Revolução Francesa continua. A gente ainda não sabe quais vão ser todos os resultados. Um resultado foi essa peça. Essa peça, em 1919, para dizer que o mundo ficou horroroso devido à Revolução Francesa. Isso é um só depois realmente longo, hein? Mas é isso que a Glória falou. Ganhou a psicanálise. Existem os movimentos históricos, eles são em profundidade. Há movimentos da arte, há movimentos da política, as coisas permanecem. Alguns processos a gente perde completamente, desaparecem na poeira. A gente não tem mais contato com isso.
Mas muitos processos permanecem e vão fazer parte da nossa neurose do dia a dia, vão fazer parte das nossas crenças identitárias e de reações que a gente tem frente ao outro, ao pequeno outro, em função de processos que a gente não tem mais nem consciência. Eu não estou falando que é inconsciente, porque a gente já não tem mais consciência que esses processos ainda estão presentes. A reação de um francês, estou falando sério, a reação de um francês, se você, no meio da rua que você não conhece, você usar tu, é uma dessas coisas, é completamente irracional. Mas, por outro lado, vocês sabem, né? É verdade. O tu é íntimo. O cara tem que dizer, não, pode me tratar por tu, senão você tem que tratar por vous. Agora, para nós brasileiros, que o você é o que não tem respeito, a gente acha que o tu é que é bacana, que é o que não tem distância. Não é. E nós achamos que você é íntimo, porque o você vem de vossa senhoria, que não era íntimo porra nenhuma, e que aí no processo se transforma. Entendeu? Então, essas ideias que não são conscientes, não é inconsciente, não são conscientes. Você tende a chamar de você, como se fosse íntimo, como se fosse desrespeitoso, e usar um tu como se fosse necessário o respeito, compreendeu? Como se isso fosse necessário. E é claro que o francês que vai reagir ao tu é a camareira do quarto, é o cabineiro do elevador. Não vai ser o aristocrata com pau, que nem anda na rua, que portanto você não vai ter chance. Você não vai ter chance de errar com ele. A não ser para gaúcho, hein? Gaúcho é tudo tu mesmo? Sim, tu vais. Eu não estou preocupado com a idiosincrasia da linguagem, com a ideia de que é necessário ou não um certo respeito no trato com blá 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 blá. Isso são processos que vêm da Idade Média, não são processos de agora. Isso é da Idade Média, quando era fundamental você saber como faz parte você do podia ser assassinado, cara. Ué. Faz parte de um complexo de ideias. Isso, eu acho que é válido o Lacan fazer isso, desde que ele não acreditasse, né? Porque ele está comparando. Desculpe, ele está comparando o conjunto das renúncias de sim à segunda morte, tal como ele descreve a segunda morte na Ética, no seminário anterior, né? No seminário da Ética, ela vai falar da Antígona. Coisa do simbólico? Não da beleza. Você passa por dois para você. Eu estou na Ética agora, tá? Problema kantiano, aí problema da pulsão, vai ser Kant vexado, porque ele não fala ali, mas vai ser a necessidade da erotização do imperativo categórico. Então, como é que fica com Freud, como é que fica com o inconsciente, por que Kant não vai funcionar mais, blá, blá, blá. Aí Lacan vai especificar na sublimação, né? Destino da pulsão, okay? Já pensando a pulsão de morte, ele não está ainda usando o termo gozo, se bem que ele já conhece a ideia do gozo, ele já tem mas ele mantém a noção de pulsão de morte, como sendo então uma pulsão da qual vão aparecer as pulsões parciais. Mas antes de falar nisso, ele está querendo falar de como a pulsão vai encontrar uma satisfação. A satisfação é nela mesma, é na permanência da sua existência, e como na sublimação isso ficaria mais agudizado, entrando com aquela história de que a sublimação é elevar o objeto à divindade coisa. Aí ele vai passar, ele praticamente diz que a coisa é a mulher não barrada. Ele só não diz com todas as letras outra vez, ele não, a coisa, né? Seria a mulher não barrada, e não mais a mãe na sua relação com o filho. Né? Por isso é inacessível. Por isso inacessível, exatamente. Mas é inacessível a posteriori, não a priori. Não é primeiro teve mamãe com filho, depois foi inacessível. E sim, no momento da
diferenciação sexual, algo se torna inacessível, vai... Né? Bom, aí ele vai falar dos obstáculos que a própria sociedade, a nossa organização, não a organização ocidental, a organização significante, legal. Os obstáculos que a organização significante coloca na direção do gozo. Ele não usa a palavra gozo, mas e mais tarde esses obstáculos são todos, e não esses em especial. Ele ainda está kantiano. Ele fala primeiro no bem, não o bom, o bem, e o segundo obstáculo, a beleza. Ok? Esses dois obstáculos. A beleza espiritual. Não, a beleza. Beleza. Física. Tal como for considerado, o que for considerado belo. O belo. O belo pode ser uma emoção, mas pode ser um objeto, pode ser uma coisa, pode ser coisa semelhante. Mas, peraí, Leon, esses obstáculos seriam os obstáculos que se coloca para configurar esse impedimento de atingir a mulher, por exemplo. Isso. Digamos assim, se você é bem formada, numa boa, você vai se deter perante esses obstáculos. Você vai aceitar o bem como sendo uma máxima boa de se viver. Ou você vai aceitar, se você ultrapassar o bem, você vai aceitar o belo como sendo uma máxima boa para se viver. O analista tem que atravessar. Seria em nome da ética e da estética. Perfeito, é isso mesmo. De uma ética, não dá, né? De uma ética e da estética. Não. Seriam pessoais? Não entendi. Seriam pessoais essa ética e estética? Não. Coletivo. Seriam coletivos. Cada um é cada um, mas na referência a um bem que é dado coletivamente, de um belo que é dado coletivamente. Bom, o analista teria que atravessar essas duas barreiras. E diz o Lacan que o... Fala. Mas que depois, quer dizer, depois não. São as barreiras morais? Não, mas Do nojo. isso é outra coisa. Não. tem, mas entra aí também. Aí não. Porque tem a ver com gosto também. Aí não. Tá bom. Mas assim. Não tá bom. Não entra aí. O Lacan está falando das barreiras que são kantianas. Elas não são as barreiras para a erotização. Essas barreiras que você está falando são as barreiras que criam a erotização. Não é do que o Lacan está falando aqui. É por isso que não é a mesma coisa. São barreiras, tudo bem. É da impotência e da impossibilidade. Mas estão referidas Em relação à ao gozo gasolina. também. Aí, Kant está relativo a pois, eu voltei para a ética. São momentos Eu voltei para a ética porque eu estou na transferência. Eu concordo com você. Nesse momento, não é disso que o Lacan está falando. Entendeu? De modo genérico, todo modo da gente, nós aqui adquirimos de falar, é isso que você está falando. Porque aqui a gente não fala do bem e do belo. Não me lembro da gente ficar parado nessa história filosófica aqui. Ok? A gente vai falar dessas barreiras, que são as barreiras concretas. É isso que qualquer que seja a organização social, você vai acabar tendo que lidar com isso para poder haver qualquer erotização. Agora... mas eu estava tentando pensar se tem alguma forma de você articular uma coisa com a outra, né? Porque como todas as coisas estão referidas ao gozo, se teoricamente... Não. A ideia do bem e a ideia do belo são barreiras à erotização também. São barreiras no caminho do gozo, sim. Mas elas supostamente não se comporiam, seriam compostas da erotização. Quando eu comecei a falar isso aqui, agora, hoje, eu não falei para você, mas eu vi a dificuldade que eu estava tendo de falar do gozo lá na frente, que eu percebi que eu estaria falando disso como se não fosse erotizado. Eu saquei antes, vai dizer, não vou entrar também em todos esses métodos, senão fica uma barafunda miserável. Eu vi, não dá, porque eu quase falei da pulsão de morte como anterior à erotização, isso eu não posso. Mas é que na ética no seminário da ética, se passa por esse perigo o tempo inteiro. Se bem que, também eu pulei, entre discutir
discutir a sublimação e falar do bem e do belo, ele falou do Minezinga. Ele falou da... Deixa eu pegar. Como é que é o Minezinga? Veja, os trovadores, o amor cortês. Ele falou do amor cortês. E o amor cortês é absolutamente erotizado. Ao contrário do que diz a propaganda. E aí ele traz exemplos de que a gente tem dificuldade aqui de ter acesso a esse material, que é um material puramente europeu. E que é manuscritos. Ela é extremamente erotizada, para nós ela é pornográfica. A canção do trovador. As canções de trovador. O Lacan usa não, ele edita, lá no seminário da ética, você tem alguns trechos. Bom, então antes de chegar ao bem e ao belo, ele passa pelo Minezinga. Mas você está falando entre duas mortes da... Eu vou chegar lá. É isso. Então, o psicanalista seria alguém que deveria passar por essas duas barreiras, não pode se deter nem frente ao bem, nem frente ao belo. E o herói grego, o herói da tragédia grega, seria um personagem que ultrapassou essas duas barreiras também. Tanto bem, tanto belo. E aí Lacan vai usar a Antígona como modelo de heroína de tragédia grega que teria ultrapassado essas duas barreiras. É aquela história entre as duas mortes? É que eu estou meio esquecida. É isso mesmo. Mas como é que era mesmo? A primeira É do herói. do herói. Fala isso nesse livro. Como é que é? Não, mas eu quero explicar o que era a primeira morte e o que era a segunda morte. Você tem, seja numa organização simbólica, então você tem a primeira morte, que é a morte física, a morte biológica, e a segunda morte seria a morte simbólica. Né? E que haveria um espaço entre essas duas mortes, onde haveria também algum sujeito que haveria um espaço onde haveria também uma subjetividade entre esses dois eventos. Mas há também o espaço do bem e do belo, que é muito mais, aí entra a erotização, sim, que é muito mais frente ao véu, frente à tela. Frente à tela onde você vai projetar a coisa erótica. Você supõe e espera que haja algo atrás dessa tela. Há duas barreiras que mantêm essa tela, você separado, que seria então uma morte desse mundo virtual. Olha o Francisco Bosco aí. A morte desse mundo virtual onde nós viveríamos. Há uma coisa completamente idealista nessa toda essa elaboração. Está claro, eu sei que é chato que a gente não pensa mais assim, mas dá para entender, né? Tá? Essa suposição do Francisco Bosco, do Lars von Trier, né? A gente vive num mundo que é da mentira, não é o mundo da verdade, a gente tem que suportar, porque não faz sentido. Ok? Então tá, o bem e o belo te ajudam a viver aqui, porque aí vão te dar sentido. Pronto, aí você para, não vai lá para o outro lado, porque tem o bem e o belo que serve. Compreendeu? Né? A ideia é, um herói vai. Um herói não para, frente ao bem, não para, frente ao belo, blá, e se estupora todo, e morre. É o Miller que vai depois pegar e dizer, não, o psicanalista não é um herói, o psicanalista é o que resta de um herói. No sentido que o psicanalista é aquele que faz esse périplo e volta. O herói não volta. O herói ultrapassa e fica lá do outro lado. Legal? Então, pronto. Antígona. O quê? Não, que o Ulisses não morre. Não entendi. Ulisses exatamente. não morre. O Ulisses volta. Ulisses volta. Não só volta, como dizima todo mundo e recupera tudo. Ele volta, mas ele volta também enquanto resta, né? Mas ele não é um psicanalista, estão falando de uma boa. Não, a intervenção é ótima. Você vê que, claro, isso que eu vou falar é uma... Porque você também pegou a mitologia, é sacanagem, você não pegou as peças.
Não, nas peças o Ulisses nunca é herói, nunca. Nenhuma peça grega ele é herói. Estou falando da Odisseia. Ali não é uma peça, aquilo é... Ah, não, é um... Não, é uma coletânea de mitos, espera aí. Uma coletânea de mitos, o herói pode ir e voltar à vontade. Nem todos morrem, além do livro, me ajudem, mas alguém sobreviveu. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Acho que só o Ulisses mesmo. Acho que Sobreviver à Guerra de Troia. A Helena, não sei, mas ela não é propriamente uma heroína. Helena sobrevive. Helena sobrevive. Menelau sobrevive. Que horror. Menelau? Menelau sobrevive, tranquilo. Pois é, então. Sargonal. Bom, vamos voltar. Mas nesse sentido é antigo. Mas antigo era pensa. Sacanagem do Ulisses. Uma coisa é o personagem de um mito, aí outra coisa é o personagem de uma tragédia. Na tragédia, o Lacan está falando especificamente de personagem de tragédia. O que incomodou a sociedade para aparecer o Clodel com a tragédia moderna e outros, né? A tragédia moderna, claro, não se resume ao Clodel. Ok? Não é a mesma coisa que incomoda. Isso não é sempre essa ameaça de destruir essa ficção, essa ficção, esse bem e esse belo como ficção. Não é mesmo. Não é isso. Não é nenhuma ameaça nesse sentido. Talvez outras ameaças que a gente possa pensar. Isso seria o planeta que me ameaçar. Não. Sei lá, Não. Olha só. Se houvesse isso, então a tragédia não transcenderia classes sociais, né? Porque o que ameaça o belo e o bem de uma classe social não é o que ameaça o bem e o belo de uma outra classe social no mesmo momento histórico. Se você... sei lá, Leon, aí você fica meio como barreira moral, como... Não é, mas e é? Não, você estava colocando bem, eu estava entendendo esse bem, esse belo, como algo. Marília, eu falei do meu desconforto em falar assim. Eu estou tendo que falar assim porque é disso que o Lacan está falando. Não, eu estava entendendo como uma impossibilidade que ficaria como um impedimento para uma determinada época. Algo de isso é outra coisa. Traduzido como um impedimento. Outra coisa. Então, eu vou configurar meus impedimentos pelo belo e pelo... Eu não disse que a tragédia grega é baseada no bem e no belo. Eu não disse. O que eu disse é que o Lacan afirma que os heróis gregos ultrapassam o bem e o belo. Mas eu não estou dizendo que o Sófocles pensou no bem e no belo como algo a ser ultrapassado pelo seu personagem. Isso eu não disse. Okay? Isso é um pensamento lacaniano, que só pode ser pós-kantiano. Antes de Kant, ninguém ia falar uma coisa dessa. E ninguém ia escrever. Entendeu? Lacan pega essa ideia do Kant. Está pensando exatamente o que pode ter incomodado Sófocles. Isso é outra pergunta que eu estou fazendo, não consta da pergunta lacaniana, da proposta dele. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, que eu acho interessante. Por que está me incomodando aqueles caras? Alguns pensadores usam, mas é a partir de Hegel também, antes de Hegel não. Alguns pensadores acham que Antígona não é Lacan, é o protótipo da tragédia grega. É um modelo fundamental, onde você encontra o que estava incomodando explicitado. E o que estava incomodando é como passar de uma vida tribal para uma vida citadina. Era isso que estava incomodando. Eu não assino embaixo, estou dizendo, a partir de Hegel, nego pega a Antígona, não ela, a personagem, a peça. É isso, tá aí. Tem os deuses da casa, que são os deuses homenageados pela Antígona, e tem os deuses da cidade, que não são mais deuses, que é a política, que é o estadista, que é o Creonte, que é a lei, que é a lei da cidade. Há um conflito entre os deuses do Oikos, os deuses da casa, e a lei da cidade. Mas nessa leitura, a Antígona ficaria como bandida. Só que o nego não diz isso. Terrorista, né? Claro. Não precisa ser assim. Também
A Antígona ficaria como reacionária, como a favor de coisas antigas e não de uma transformação, e não da modernidade. Uma conservadora, né? Que quer manter uma... Mas é isso que eu estou falando da quebra da questão da Mas ficção. eu vou contra essa leitura. Acho que essa leitura simplifica a tragédia grega e simplifica a personagem Antígona e simplifica a porra da peça Antígona. Entendeu? Eu acho isso muito pobre, muito Por que o Lacan diria que ela ultrapassou o belo? Por que ela ultrapassou o bem e o belo? Isso também seria explicitado na peça. As duas coisas são oferecidas para ela. O bem, você não enterra o seu irmão e tudo nessa cidade vai ser bom. Tudo aqui vai ser... Nós vamos homenagear o teu outro irmão, aquele que combateu a favor da cidade. Você e sua irmã, que já vem de uma casa toda estuporada, que é a casa do Édipo, vocês aqui continuarão tendo todas as regalias, e você vai casar com o filho de Creonte. Agora, enfim, quanto ao belo, Antígona era considerada linda. O Hegel, ele vai falar, é o Hegel, não é o Sófocles. O Hegel vai falar de um rosto transformado pela beleza quando ela está se encaminhando para o túmulo onde ela vai ser enterrada aqui. Isso é o Hegel. O Hegel ilumina o rosto dela. Enfim, ela é algo de belo no gesto da Antígona, que não é só o gesto de enterrar isso, não é só o gesto de enterrar o irmão. É todo o gesto dela de renúncia. E aí é que o Lacan junta de renúncia ao dom, ao bem, ao belo, blá 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 blá. Tá bom? Como se ela tivesse atingido a categoria de sublime. Isso! Como é que é? A categoria de sublime. Como se ela tivesse atingido a categoria do sublime. O belo e o sublime, né? Ela passou da patologia do interesse. O sublime não é nem belo nem sublime. Ultrapassou o interesse. Não, ele não é cristão. Ele quem? Sófocles. Sim, Marte, como você falou que a... Não, ela não vai para Marcinho. Mas assim não é Marte. Aí é que tá. Nem pro Pocodel. É uma transgressora. O que Ela poderia... denuncia para a sobrevivência do Papa, enfim. Alguma coisa acima do Pocodel está no que ele escreveu. Pelo que a gente sabe de todas as ideias do Pocodel, assim é um monstro. Pelas ideias do Pocodel, assim nos entregou a todos, assim traiu. Ela não podia ter casado com um judeu pobre que fez a Revolução Francesa, que matou o nosso rei e que está querendo matar o Papa, sei lá o que lá. Ela não podia ter feito isso. Se você lê dentro das ideias do Clodel, assim é uma criminosa e não uma má. Ok? Se o problema tudo bem, se o problema da Antígona era entre vamos viver numa cidade ou vamos viver numa tribo, na época de Sófocles não havia dúvida, é para viver em cidades, que é isso. Depois de tribo não, cidade é 1 milhão de vezes melhor. Ele coloca na peça da Antígona, não em outra peça. Mas hoje também. Um momentinho, ele coloca na peça da Antígona, e nessa peça, não em outra, um trecho que nós chamamos de hino ao homem, que é entoado pelo coro. É nessa peça, hino ao homem. Porra, o homem, né? E com todas as aquisições de modernidade para a época, claro, que o homem fez. Então, uma Antígona, personagem dele, que está querendo que a gente viva numa tribo, então para ele também seria uma criminosa. Então essas leituras são um pouco... Então faz sentido a França ter entregue a França aos judeus, aos então assim seria uma... Mas não é isso. Mas não é isso que o Clodel passa. O Clodel passa uma outra coisa. Assim como o Sófocles
Perdão, passe uma outra coisa ao falar do antigo. São heroínas, são renunciantes. E é isso que o Lacan compara. A luminosidade do rosto da Antígona, lida por Hegel, é que seria então comparável ao esgar da Sinha, escrita pelo Platão. Chegamos lá? Esse é que é o ponto. Quer dizer, o que transforma sim, de qualquer ideia de martírio ou de traição, para além disso, é muito além. O que ela faz é muito além, porque tem algo nela que é mais do que ela mesma. Tem algo nela que é um não, e que é um não radical. Mesmo que ela tenha renunciado a tudo, ela não pôde renunciar a ela mesma. Essa é a leitura que o Lacan está fazendo. O que quer que ela mesma queira dizer. É esse ela mesma é que é sublime em cada um. Bom, isso vai se transformar em sintoma quase 20 anos depois. Mas já tem um caminho por aí. Já. Percebe? Isso que sou eu mais do que eu. Essa singularidade aí? É. Singularidade radical. Mas radical, porque quando vai virar sintoma, lá na frente já é até uma organização, que ele vai chamar de registro. Todo um registro onde você vai ter que viver também. Vai ter. Tem os capítulos. Mas aqui a gente está falando de tentativas disso ser descrito, ou pelo menos de ser lido. Tá bom? O lido é importante, porque aí já entramos já numa teoria mais à frente do Lacan. Agora, o que isso tem a ver com a... Desculpa. Isso só tem na frase, em que é importante para o analista ler o que está escrito entre o que está falado. E Isso é lá na frente, Lacan. Diga. Eu ia perguntar assim, essa ideia, como é que a gente pode pensar a transferência? Como é que a gente articula essa coisa, a transferência nisso? Com muita dificuldade. Ficar sempre do lado do imaginário, ficar sempre algo da ordem do imagético. Como articular? Em primeiro lugar, desfazendo 100 anos de psicanálise. Tá bom? Não, transferência é amor, amor é transferência, não tem diferença nenhuma. O movimento é o mesmo. Movimento. Amor, pulsão, demanda e desejo são movimentos. Transferência não é um quinto movimento, é o amor. Entre esses 4 movimentos, transferência é amor. É só isso. Transferência em qualquer lugar. A única diferença é que o analista trabalha com ela. Mas ela não é essencial, ela não tem uma essencialidade própria que a diferencie do amor. Ok? Mas isso é Freud lá no início. Ele afirma isso desde Freud. Ele afirma isso desde o início. Mas não precisa, porque aí fica duas coisas. Mas mais ainda, se isso é genérico, se isso é em qualquer lugar, então tem que lembrar, o amor está presente em qualquer relação, em qualquer. E não estou falando do amor cristão. Eu estou falando do amor que é a transferência. Agora, ok? Disso, que é você poder... Lembra a cachorrinha do Lacan? Quando eu chego em casa, a minha cachorrinha jamais se engana de quem chegou. Ela sabe que sou eu. Todos os outros podem se enganar. Isso é a transferência. Depois eu poder me enganar, cara. Eu poder me dirigir a qualquer um erradamente. Entendeu? Desculpa. Entendeu? Dá para começar a juntar? Faz parte da singularidade. A transferência. O amor faz parte da singularidade. O amor não é divino, o amor não é cristão, o amor não... O amor é isso. É eu poder me enganar e poder falar contigo como se eu estivesse falando com outro, sem saber que eu estou falando com outro. E se eu souber que eu estou falando com outro, aí estamos com um problema sério. Claro. Eu também acho que eu estou falando contigo, mas não estou. Isso é a transferência. Nesse sentido, há um amor permanente em todos. Está claro, né? Tem o analista vai trabalhar com isso.
Nesse sentido, o analista é como assim, ou como a Antígona, que não se detém frente ao bem e ao belo, ultrapassam isso. Porque se eu me deter frente ao bem e ao belo, esse amor, o que é natural em qualquer outra relação, esse amor vai se transformar em desejo, vai se transformar em demanda. Não é ruim, a vida é assim. O analista que não vai entrar nessa, porque ele já foi até lá e já voltou. Vai se transformar em contra-transferência. Pelo amor de Deus. Ele vai se transformar em contra-transferência. Mas vai se transformar em queixa também? Hein? Em queixa também? O quê? Queixa. O amor se transforma em qualquer movimento. Demanda, positivo, desejo, negativo? Pulsão. Claro que positivo ou negativo depende, velho. Depende. Não é? Mas isso não nos interessa. Justo. Exatamente, o analista vai tentar, exatamente para ser analista, ficar numa posição em que isto permaneça como tal. Ok? Que isto não seja com ele. E que isto não seja com ele. Sendo com ele. Sim, não, eu estou lembrando da Freud, da frase do Freud, isso não é comigo, né? Tá bem, mas sendo. Vai mais em frente. Não é contigo, mas é contigo. Não é contigo numa transformação. Volta para o cachorrinho do Lacan. Não é contigo porque o engano é permanente. Não que não seja contigo. É você que tem que ler o que mais que é contigo. Desculpa, o que mais que não é contigo naquilo que é contigo. Por isso o Breuer não suportou, foi embora. Isso. Porque se você não ler, não aguentou. Tudo é contigo. Mas tem alguma coisa que não é contigo. Você vai ler o que não é. Se você ficar lendo o que é contigo, bom, aí voltamos para o problema do bem e do belo. O que vale a pena e o que é gostoso. Pronto. Não é? Muito simples. Não, mas é simples mesmo. Legal? É assim que talvez dê para articular alguma coisa desse complexo. Porque o Lacan vai articular, na verdade, lá na frente, é para o desejo do analista. Ele está entrando em tudo, mas não é nesse momento, não é nesse particular de sim e Antígona, não. Toda essa elaboração que ele está fazendo sobre a tragédia do Claudel em termos de transferência, para falar do desejo do analista. E aí você vai pegar isso lá da Pensée. Não nela, não é ela, né? A partir do que vai acontecer com a Pensée que você vai poder chegar. Né? Mas é assim mesmo, ao desejo do analista. Okay? Colocar, podemos em frente um pouquinho? Sua vida será transformando o rito do seu rosto demonstra a ultrapassagem da barreira da beleza que é respeitada por Sade. Isso é um comentário, eu acho, interessante do Lacan. Né? Sade, com toda a sua contraposição a Kant, ele se detém na barreira do belo. Ele sabe, ele não ultrapassa a barreira do belo. Tudo bem? Porque é bom. Justine, o velho papo. É sempre bonito. Apanha para Dedéu, mas está ótimo sempre. Desejável. É um objeto permanente. Belo. Né? Se não for belo, não serve. Tá? Então, acho que essa elaboração Lacan, o Signe pode ultrapassar a barreira da beleza. Ela, não é ela a pessoa dela, a descrição dela por Claudel não se detém na beleza. Ok? Senão ela seria uma sacrificada. Por exemplo. Isso. Não, e emocionaria, que mulher linda que desperdiçou a sua vida, que morreu assim, sacrificada por quem ela não quer. Não, é quase um monstro que, teoricamente, está sendo mostrado para você. É uma pessoa que, se você gostar dela, não vai ser por causa da beleza. É porque, tá tudo bem, a ideia é essa mesmo, porque há algo no gesto dela, principalmente por causa do rito, que o Lacan está estudando,
Porque isso é que vai te causar algum impacto. Não vamos dizer gostar, também, respeitar, enfim, usar algum verbo bacana. Mas quando nós estamos falando desse ultrapassar A barreira. A barreira do bem e do mal, é porque ele já está no registro do real aí. O registro, sim, claro que sim. Ué, não, tiro já. Antes mesmo do discurso de Roma, ele já tem aquele trabalho dele simbólico, mas não é real. Então, sim, o registro real, ele não conhece o Novo Romeu. Então, ele ainda não sabe fazer aquele tipo de articulação que ele vai fazer depois, de simbólico e imaginário real. Mas o registro, com certeza. Eu usei o não sabe de propósito. Para não ficar com... O carinha estava com a... Zeus estava com a Palas Atena inteirinha na cabeça dela, ela sai inteira da cabeça dela. A psicanálise não saiu inteira da cabeça do Lacan, ele foi fazendo. Então, sim, o registro real tinha, mas não se esqueça que é Ciro, né? Primeiro é simbólico e imaginário real, eu não sou eu que estou dizendo, é ele. Primeiro vem o simbólico, depois o imaginário, depois o real. E o real ficava meio assim, posição de morte, alguma coisa para um pouquinho para além. Okay? Tá bom? Mas sim, quando é que entrou esse negócio de Sir, né? 1952. Que era em que época de seminário e qual era a época de seminário? Não, ele não fazia seminário. Só dava aulas? É, ele dirigia o... Como é que chamava? O curso de formação de psicanalista, Instituto de Formação de Psicanalistas da única sociedade francesa que existia. Antes de brigar. Antes de brigar. Tá bom, o pai é impotente. Essa é uma moral. Sim, o Duremur até o final é impotente para fazer com que assim afirme o amor dela, até mesmo pelo filho. Né? O Papa também é um pai impotente. O Papa, sem dúvida. Não, mas acho que é mais importante mesmo em termos da leitura lacaniana, né? Em termos da leitura genérica não, mas em termos da leitura lacaniana, o Duremur impotente é que é forte. Sim. É para além, eu acho isso importante, é para além da relação mãe-filho. O não dela não se detém aí também não. O que torna o pai impotente. Legal? Sim, ele vai pensar a Karamazov, o pai. Interessante. Como é que é o negócio? Ele está destituindo de todos os poderes, ele tem um poder de pantomima. É muito apenas. É o ridículo também, porque ele é muito ridículo. Eu concordo contigo, mas é uma opinião. Eu concordo, mas é uma opinião, não é o que está lá. Entendeu? Está lá, me lembro bem. No Karamazov está. Sim, Karamazov está. Está. Não, mas eu me lembro do... Não, o Duremur é isso. Todos os poderes dele são mantidos. Isso é uma leitura lacaniana. O Duremur está impotente não é o que o Claudel afirma. O Duremur ganhou. É o que o Claudel está afirmando. Glória, vamos lá, eu concordo contigo. Essa é uma leitura que você faz, uma leitura que eu faço, uma leitura que a modernidade vai fazer. Esses caras são amorais. Esses dois pais, o Duremur e o Karamazov, são pais explicitamente morais. Isso tanto para o Claudel quanto para o Claudel são. Não tem dúvida. Agora, o pai do Karamazov, a amoralidade dele, vista pelo Ivan e pelo Alyosha, e pelo próprio Dmitri também, é uma... O que eu falei? O que é dele? O poder dele, não falei o poder. Enfim, a paternidade dele é completamente destituída. Os filhos não reconhecem porra nenhuma nele. Os filhos sustentam alguma coisa da paternidade por eles. Ok?
Pela própria existência deles, né? Cada um da sua maneira. Não sustentando o pai, né? Eles precisam. Sustenta tudo ali, no lugar de pai. O não, ele não é sustentado por nada nem por ninguém, ele é sustentado pela ação social e política dele. Essa é a leitura lacaniana, tal como eu entendo. Assim retira dele toda a autoridade com o resgate, inclusive a autoridade paterna sobre o filho. Eu estava pensando num negócio com a luz, Como? Aliás? Não. A luz. A luz. O teórico. Ele coloca uma coisa em relação ao desejo e à lei e ao pai, né? Para isso, quando a lei e o desejo confundem, né? Não há pai. Como é que é? Quando a lei e o desejo se confundem, não há pai. Isso é ele estava querendo pensar nisso a respeito do Tchirley. Vamos lá, gente? Vamos lá? Porque ela naquele dia do batizado é o dia que ela morre. Sim, isso. E ela não batiza o filho. Eu acho que isso devia ter uma simbologia muito forte, né? Porque ela rejeita esse filho. Então, isso. O filho, ela não reconhece esse filho dela. Isso. É aí que é retirada a paternidade dele. Não é ele não é pai. Isso aí não interessa. Ela não se coloca como a mulher dele que gerou um filho para ele. Então, vamos colocar assim. Agora, quanto ao... Isso é a primeira. É a primeira peça. É, a primeira. Ainda é só na primeira. Não, eu sou neto, cara. A luz. Aí eu vejo um pouco dessa transferência, desses lugares, né, de pai, de... Perfeito. Isso é uma destruição, né? A luz, num certo momento, no Milênio Paulino, ele fala uma que a Glória está lembrando, ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, que é a situação em que o pai, ele fala especificamente do pai, né? Em vez de ser o mandatário da lei, ele se torna o sedutor do filho ou da filha. Nesse momento ele perde toda e qualquer autoridade paterna. A autoridade paterna está baseada na lei, na função de lei que ele teria que exercer. Percebem? A sedução do filho ou da filha tornam o filho e a filha pessoas sem pai. Pois é, não é o caso do Karamazov, não é o caso do Tchirley. Karamazov é um amoral, mas ele não é um pedófilo, que eu quero dizer, ele não é um imoral. Ok, ele mantém a lei. Sobre os filhos, ele mantém a lei de várias maneiras, inclusive com aquela história lá de herança. O Tchirley, aí vem a segunda peça. O Tchirley vai manter a moralidade da lei sobre o filho com o risco do incesto, mas não com a sedução do filho, que é outra forma de amoralidade, mas não de destituição da lei, pelo menos nessa leitura que o aluno faz. Está claro? Eu não entendi direito. Faz a seguinte elaboração, que eu acho simpática. O sofrimento da criança seduzida, sexualmente, né? Seduzida pelo pai, é o sofrimento de ter perdido a lei. Não é o sofrimento físico, mágico, sexo é mágico, sei lá o quê. Aquilo que teria que servir de suporte, não tem. Não tem, porque se é comum, se não é diferente,
Não funciona como lei. E não há outro lugar para a lei funcionar. Está claro? Espero que sim.